Aqui. Amém. Eu não sei qual foi o título, eu dei 3 títulos para eles escolherem, eles não me disseram qual era o título. Fala mais alto. A arte da guerra espiritual. Fiz uma votação entre eles, dei 3 títulos para eles escolherem. Alguém sabe, só antes de eu falar o que significa o nome Arte da Guerra? Poucos, né? Tá. Alguém sabe quem foi? Quem foi, ninguém sabe, né? Mas quem se supõe que era? Sun Tzu? Aumentou um pouquinho. Ele seria o autor do livro A Arte da Guerra, tá? E aí, a Arte da Guerra Espiritual foi o que eles escolheram e a gente vai falar sobre isso. E mais, né, como eu falei nos louvores aqui, quando nós estávamos cantando, o último, eu navegarei no Oceano do Espírito, vocês vão ver a correlação com o Espírito Santo. Eu queria que você abrisse comigo Efésios capítulo 6. Eu vou pedir para projetar, que eu não vou abrir aqui a Bíblia. Efésios 6, eu não estou com ele aqui. 11 e 12. Efésios 6, 11 e 12. Amém. Diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores, presta atenção, dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém. Não é novidade para ninguém que na Bíblia nós temos, na Palavra de Deus, nós temos vários versículos que consta a ideia de uma luta, de uma guerra espiritual. Não contra a carne, mas uma guerra espiritual. Contra quem? Os dominadores deste mundo, né? Então, de forma global, nós estamos lutando, mesmo que você não queira, mesmo que você não saiba, mesmo que o seu parente não saiba, que o seu amigo não saiba, ele está no meio dessa guerra. Há uma guerra, ele está no meio dessa guerra. Algumas vezes é mais fácil você ver, por exemplo, com o que está acontecendo no Oriente Médio, é fácil de você ver, né? Porque alguém vai e mata crianças, e né, tem cenas, algumas cenas saíram aí na internet, cenas horrorosas, né? Então, é muito visível isso, mas a guerra não é só lá, a guerra é aqui. A guerra é com você. Não é só entre os exércitos, não é só entre os grupos terroristas, é aqui também. Ela está no nosso meio também. Ela é global em todo o tempo da existência humana. Por quê? Porque os dominadores deste mundo não começaram ontem. Vocês entendem? Eles começaram desde o início. A terra era sem forma e vazia. Presta atenção que agora eu vou fazer uma inferência do que eu penso, tá? Porque não está claramente dito isso na Bíblia, tá? Mas o que eu penso é, quando Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo, tá? O que ele estava, no meu entender, relatando, é que Satanás era o governador desta terra. Como o Apocalipse, olha as conexões que eu fiz para pensar o que eu penso, né? Tem uma razão, né? Posso não estar certo, mas tem uma razão. Como no Apocalipse fala que 1/3 dos anjos de Deus, né, passaram, caíram, etc. e tal, o dragão arrastou com a sua cauda, e diz lá o dragão, a antiga serpente, Satanás. Se você faz uma correlação, o que eu penso, é uma inferência, atenção. O universo é como se fosse dividido em 3 arcanjos. Gabriel, Miguel e Lúcifer, antes. Onde era a capital desse capeta? A Terra. Para mim, era a Terra. E aí, quando os anjos do demônio viram, aliás, quando os anjos dele, né, que estavam nessa parte, no terço dele, vêm para a Terra, vira terra arrasada, e aí quem entende um pouquinho de guerra, né, e aí Deus vai e faz uma cabeça de praia aqui. Ele instaura um jardim, né, e a ideia é essa mesmo, e fala assim, Adão, cultiva, espalha o domínio agora. Você vai redominar
A falha de Adão é que ele conversou com Satanás, aí deu zebra, né? Mas, entendam, né? O dominador deste mundo, ou os dominadores, que ele está incluindo os anjos dele, os demônios, já estavam aqui há muito tempo, muito antes de Adão. Tá? Muito antes de Adão. E aí, nós temos que entender que, querendo ou não, nós estamos nessa guerra. O problema é saber guerrear. Por isso, né, eu citei Sun Tzu, eu vou usar uma frase só dele, mas ele era um chinês do século V, mais ou menos. Ninguém tem certeza, nem se o nome dele era esse. Tá? Não sabe nem se ele existiu. Tem um outro que seria parente dele, que dizem que realmente existiu, né? Que tem alguma coisa escrita sobre esse. Mas a verdade é que a gente tem um compêndio, tem umas dicas sobre guerra nesse livro, A Arte da Guerra. E a gente tem como, né, ver, voltando, né, que a Bíblia, o tempo todo, ela fala de uma guerra espiritual. E aí eu queria mostrar para vocês em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, diz assim, ó: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo, guerra, ó, inimigo de vocês, presta atenção, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Versículo 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém. Pedro, pode deixar o versículo 8 aí. Pedro, a meu ver, no meu entender, ele está mostrando um inimigo externo. Entendem? O diabo, um inimigo externo, que é um inimigo e guerreia, e quer destruir a família, quer influenciar o mundo para destruir a família, quer influenciar o mundo para que moralmente as pessoas achem normal qualquer coisa, sexualmente falando, e por aí vai. Então, esse é o inimigo externo que quer influenciar e já influencia, e no meu entender é isso que fala da besta, né? A besta seria a besta do mar, que influencia, esse poder que Satanás dá para a besta, né? E a besta vai pôr no futuro no anticristo. A besta é o sistema do mundo com toda essa tentativa de influência. Então ele está tentando nos influenciar. E Pedro fala sobre esse inimigo externo a nós. Aí Paulo, Romanos 7, 21 a 23, fala o seguinte: assim, encontro esta lei que atua em mim. Atenção, o apóstolo Paulo, aquele homem que propagou o evangelho, que sofreu, ele descreve lá, pelo menos 2 vezes ele naufragou e não desistiu. E creiam, eu creio, que isso eram lutas externas a Paulo, mas ele fala, ele foi apedrejado, isso tudo é influência do dominador desse mundo, usando pessoas para atingir ele externamente. Mas ele fala aí de um inimigo interno. Olha só. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Versículo 22. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Vamos até o 23. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Eu quero, mas eu não estou conseguindo fazer, porque é uma guerra. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Então ele está dizendo o seguinte: eu quero fazer o que Deus quer, mas eu tenho um inimigo interno. Eu tenho um inimigo interno que guerreia. Então, tem outros versículos de Paulo que falam do externo, tem outros versículos de Pedro que falam sobre o interno, mas eu peguei esses dois para ficar muito claro. Existe o inimigo externo e interno. Amém? Você entendeu isso? Nós temos inimigo fora e dentro. E aí, como eu falei antes, esse general chinês
do século V, escreveu um tratado militar que não tinha esse nome, o nome era Método alguma coisa, mas ficou conhecido entre nós como A Arte da Guerra de Sun Tzu. Tá? Não sei nem se eu estou pronunciando certo, tá? Mas se escreve assim, Sun Tzu. Sun Tzu. É isso aí. Então, hoje, esse livro é usado como estratégia para tudo que é ramo usa esse livro, para você entender. Dos negócios, judicialmente, os advogados, eles se nutrem, né, eu falei advogado, já levantou uma cabeça ali. Os advogados, eles se nutrem desses ensinamentos para guerrear ali na argumentação, como fazer para derrubar, e etc. E tal. Então, judicialmente, politicamente, nos esportes. E também devemos aplicar pelo menos uma frase que ele fala, aplicar nesta guerra espiritual. Foi por isso que eu citei ele. E nós podemos aprender algo para aplicar na guerra espiritual, quer seja a interna, quer seja a externa. A frase dele, talvez a mais conhecida, e aí eu fiz umas adaptações para você entender, né? Diz assim, se você conhece o inimigo e a si mesmo, diz ele, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Tá? Então, agora a minha inserção. Ou seja, ele está dizendo, 100% de vitória você vai ter se você conhecer a si, isso aí é inserção minha, hein? A si e o inimigo, 100% de vitória. Se você conhece, necessidade de jornada do conhecimento bíblico, para você se conhecer e conhecer o inimigo. Atenção. Então, se você conhece a si e não conhece o inimigo, olha só, se a pessoa se conhece, mas não conhece o inimigo, você terá para cada vitória uma derrota. Traduzindo, não está escrito por ele, 50%. De 100% caiu para 50%, se você se conhece e não conhece o inimigo. Se você não conhecer a si nem o inimigo, 100% de derrota. A frase dele é outra, né? Mas 100% de derrota. A questão, então, que eu quero trazer é que a gente precisa se conhecer. E o problema começa quando a gente não quer se conhecer. Esse é o primeiro problema. Tem pessoas que não querem ouvir coisas ruins sobre si mesma, às vezes até sobre situações, decisões que ela toma, a pessoa não quer ouvir. Sabe o que acontece? Ela está fadada a, no mínimo, 50% de derrota. Porque ela não quer se conhecer. Eu diria melhor, se você pegar a frase dele, ele não admite não se conhecer. Quando é não se conhecer, ele já fala de derrota total. Se você passar isso, vocês entenderam o que eu falei? Então, se sempre eu me conheço, conheço o inimigo, 100% de vitória. Eu me conheço, é sempre o meu me conheço. Quando é não me conheço, já é 100% de derrota. Porque tem uma lógica. Tem gente que não sabe nem o que é essa guerra. E está fadado, espiritualmente, pode ser um sucesso na vida, espiritualmente fadado ao inferno. 100% de derrota. Então, o que a gente precisa entender é que a primeira coisa que a gente precisa fazer, conclusão, inferência minha, se conhecer. Mas tem gente que tem medo, tem gente que não quer, tem gente que... Olha, e isso tudo, a influência de Satanás. Não, porque eu não mereço, não, porque não sei o quê, não, porque eu não tenho fé, não, porque não estou preparado, não, porque... E aí começa. E a coisa vai evoluindo e a gente vai sendo derrotado em nós mesmos, porque a gente nem quer saber o que está acontecendo. Quando, na verdade, a gente, no mínimo, tinha que se conhecer. Ah, pastor, mas não dá, dá. Às vezes a gente faz coisas que a gente nem sabe por quê. Eu já contei aqui, eu era uma criança agressiva. Mordia, chutava, batia, apanhava também. Eu era muito agressivo. E aí, um dia, eu descobri por quê. Sem psicólogo, hein? Descobri por quê. Porque eu sofria muito bullying. Meu pai foi muito infeliz quando escolheu o meu nome. Ele tinha a melhor das razões.
mas escolheu muito mal. Vanderlei, numa época que existia, o Vanderlei Cardoso, que o pessoal achava que era meio estranho, né? Entendam? E a Vanderleia, cara, era a Vanderleia para cá, eu tentava dar um soco, né? E olha, isso foi durante muitos anos. Para eu parar e pensar e entender por que eu era agressivo, demorou muito tempo. Você acha que Satanás não queria que eu fosse um garoto agressivo? Claro que queria. É óbvio que queria. E a gente faz coisas sem perceber. Até hoje, mesmo você já sendo adulto, você tem, sei lá, 70 anos, mas você faz coisas e você não percebe por que você faz aquilo. Na verdade, é uma influência lá do passado que você tem que se conhecer. Por que tem que se conhecer? Para se livrar do mal. Para o Espírito Santo ganhar essa guerra que Paulo fala, que está dentro de nós. Se a gente não se conhece, a gente não ganha essa guerra. E aí você vai ser derrotado em muitas batalhas. Nós precisamos que o Espírito Santo fale e você ouça. E o problema, como eu disse, está quando você não quer saber de coisas ruins, de se conhecer, foge da sua realidade. Foge da sua realidade. Tem gente que foge da realidade, sabe como? Tem um pedaço, é que eu não tenho aqui, um pedaço de plástico. Sabe um pedaço de plástico? Que hoje tem um holograma, antes era só uma fita, né? Hoje tem chip, o meu não tem chip, eu não arrisco. Mas, sabe aquele pedaço de plástico? A pessoa foge da realidade gastando dinheiro. Cara, mas isso existe. É uma fuga. O que a pessoa precisa entender? O que está fazendo ela fazer aquilo? E aí não é tudo culpa de Satanás. Ele pode ter dado um empurrãozinho em mim, mas quem batia, quem era agressivo era eu. Entende? Então ele até dá um empurrãozinho, ele quer destruir todo mundo, todas as famílias, todos os seres humanos. Ele está, como dizem, né? Tem uma imagem antiga do caldeirão. Ele já está no caldeirão. Aí ele quer puxar alguns junto com ele. É isso que ele quer. Quer puxar a gente para o caldeirão. E esses que não percebem estão a ponto de cair dentro da água fervente lá, do fogo eterno. E aí é isso que acontece. E a gente faz coisas sem perceber. Primeira coisa, abra o seu coração para o Espírito Santo falar. Ele vai falar tudo. Você acredita que Deus é sábio? Olha para mim. Você acredita que Deus é sábio? Ele vai falar o que você não vai aguentar psicologicamente? Não vai falar. Ele só vai falar o que você aguenta. Então você não precisa ter medo de perguntar ao Espírito Santo o que você precisa fazer. Tá? O que ele vai falar para você é o mínimo. Ó. Anda mais esse degrau aqui, ó. Sobe esse degrau. Porque o que está te atingindo é isso aqui, que você tem que deixar no seu passado, que você... Por aí vai. E aí você tem que perceber isso e deixar o Espírito Santo não só falar, mas agora você tem que entregar. Eu tenho raiva do meu pai, porque botou o nome, não tenho, tá? Mas botou esse nome infeliz em mim. Aí eu vou lá, por raiva do meu pai, eu fico guardando aquilo, não sei porquê, eu passo a ter raiva de todos os pais, sem saber. Eu associo os pais à imagem do meu pai e fico com raiva. E eu não sei porquê. É porque eu tenho raiva do meu pai lá do passado, porque botou meu nome. Gente, nós somos assim. E realmente não temos condições de psicólogo. Talvez algum psicólogo consiga entender a um nível tão profundo assim. O meu era fácil, né? E Vanderlei, já sei qual é o problema. Estou brincando. Mas o meu é fácil, né? Pelas reações e tal, pela minha história, eu ia contar e ia ser fácil, né? Mas o Espírito Santo sonda a ponto de dividir. Juntas e medula, obrigado. Ele vai lá fundo. Aí a gente vai e entrega. Sobe um degrau. Até Jesus voltar, não vai dar tempo. Do mais empenhado que nós formos, né? Não vai dar tempo da gente se livrar de tudo. Não, Paulo não conseguiu, né? Então, outros não conseguiram.
Abraão vacilou, Davi vacilou, homens que seguiam a Deus, buscavam a Deus e vacilaram. Então, mas a gente precisa sim nos conhecermos para que a gente ganhe algumas batalhas. Precisamos nos conhecer, não fugir da nossa realidade, porque senão, quantas batalhas a gente vai perder? Segundo Sun Tzu, todas, porque ao fugir e não se conhecer, você não irá se preparar para a batalha. Efésios 6 diz, tomai toda a armadura de Deus, se cinge com a verdade. Alguns falam, cinto da verdade. Eu já falei, não é, eu já fui lá, não é cinto. Alguém tenta fazer uma armadura, né, e transformar o se cingir com um cinto. Não é lógico isso, tá? Por que não é lógico? Porque a verdade está por baixo de toda a armadura. Era aquele pano que eles botavam para a armadura não machucar o corpo. Então, a gente precisa se cingir com a verdade. E essa é que é a questão. Nós precisamos fazer isso, né? O Espírito Santo nos ajudar, a gente enxergar e entregar. Verdade sobre o quê? Sobre o plano de Deus, sobre esse mundo dominado pelo mal, sobre o plano de Deus de salvação, sobre o mundo dominado pelo mal, enxergar isso, e a verdade sobre nós mesmos. Amém? Primeira coisa que a gente tem que fazer, nos cingir da verdade para lutar esta luta, né? E esses Efésios 6 é de Paulo, tá? Por que é importante nos conhecer? Porque nós precisamos conhecer as nossas fraquezas e pecados. Precisamos conhecer nossas fraquezas e pecados, para a gente se arrepender e se santificar. Salmo 51, 17. Nós temos um grupo de pais que ora pelos filhos, e aí eu falei uma coisa, aí um dos pais falou assim, tem um versículo que fala sobre isso. Aí mostrou, eu não lembro se era esse ou um outro, mas eu fui buscar novamente, mas aí está, Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Não era esse versículo. Era o que fala sobre nojo. Eu acabei não botando aqui. Fala que a gente deve ter nojo pelos nossos pecados, tá? Tem um versículo que fala, a gente deve ter nojo pelos nossos pecados. É a maneira, foi porque eu pedi, né, para que os nossos filhos tivessem nojo do pecado. Então eu falo isso para um viciado. Eu falo assim, eu espero que o viciado em maconha, qualquer coisa, cocaína, que ele passe mal. A minha oração, e eu falo isso na frente da pessoa, é que você passe mal, que aí você vai conseguir, porque eu sei de um caso assim. Quando eu tinha, sei lá, uns 15 aninhos de idade, né, eu ouvi isso, que a pessoa não conseguiu botar cigarro de maconha, ele passou mal. Né? Toda vez que ele tentava, ele passava mal, os amigos dele estavam ali, todo mundo fumando, ele não conseguia, porque ele passava mal. Eu falei, cara, isso é uma boa estratégia. E está na Bíblia, que a gente sinta nojo. E aí, vou ler de novo, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, para Deus atuar na nossa vida, para a gente se santificar, para a gente se arrepender antes de se santificar, a gente precisa ter um espírito quebrantado. Eu preciso ter isso, para Deus, por meio do Espírito Santo, lutar as nossas lutas. Ouça o que eu estou dizendo. Às vezes você pede, continua fazendo tudo o que você faz normalmente, você se converteu, tem igrejas de casa que você não precisa mudar nada, né? Você se converte, não precisa mudar nada. Existia a graça, agora existe a hipergraça. A hipergraça ainda diz que pecar é bom. Um troço absurdo. Claro que eu estou exagerando, tá? Mas é mais ou menos isso. E aí você tem que entender que a gente tem, então, né, que ter um espírito quebrantado para o Espírito Santo agir em nós. Então Deus vai lutar as nossas lutas
por meio do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa guerra espiritual. Então, nós precisamos saber as nossas fraquezas, saber os nossos pecados, para chamar: vem, Espírito Santo, habitar em mim. Vem, Espírito Santo, habitar em mim. Luta por mim ou comigo esta luta. Mesmo, aí que vem o adendo, né? Eu não merecendo, que ninguém merece. Você acha que hoje você pode pedir alguma coisa? Pode. Você merece? Não. Ninguém merece. Mas todos podem pedir por graça. De graça. Nós não somos bons, nós somos muito ruins, somos pecadores. Mas, por graça, né? Tem um versículo que agora eu não lembro nem qual é o versículo, mas mostra que nós somos vistos por Deus através, com uma lente. Essa lente se chama Jesus Cristo. Então nós estamos aqui, mas Deus nos vê através de Jesus Cristo. E é por isso que a gente pode pedir, mas uma das coisas que a gente precisa fazer é nos conhecer, entregar, querer fazer o certo. Na ceia a gente sempre fala isso. Você não precisa ficar sem ceiar. Mas, por exemplo, se você tem uma amante, você tem que resolver não ter amante agora. E daqui você sair liberto dessa situação, né? Então, eu estou falando um pecado que é mais difícil você se libertar porque envolve outra pessoa, né? Às vezes até filhos e tal, mas você precisa também agir antes de tomar a ceia. Mas se você resolver, mesmo que eu saiba que você tem uma amante, eu não vou chegar, ó, você não pode não, nunca vou fazer isso, porque você pode ter se arrependido e nunca mais fazer esse pecado. Então eu não estou na sua cabeça, eu não sou Deus, eu não sou o Espírito Santo. Então entenda, mas nós precisamos fazer isso, nos arrepender e nos santificar. Precisamos fazer isso. É isso que agrada a Deus, é isso que Ele quer. E é assim que a gente vai trazer o Espírito Santo para lutar. Ele vai lutar, mesmo que a gente não mereça. Por quê? A resposta estava no versículo. Bota o versículo de novo para mim, rapidinho. A resposta está lá. Porque Ele não vai desprezar. Eu acho que está no final do versículo. Ele não desprezará. Quem Ele não vai desprezar? O contrito e o quebrantado. Ponto. Você está errado hoje. Nós vamos orar aqui por 4 causas, pelo menos, tá? Você precisa de uma cura, você precisa de está com problemas financeiros, você está com problema de relacionamento, você está com problema de, eu vou chamar assim, herança, tipo assim, meus filhos não estão na igreja, eu vou orar especificamente por isso hoje também, né? Tudo você pode pedir, desde que você antes quebrante seu coração. Amém? Quebranta o coração, se arrepende, e aí esse é o processo de santificação, né? Santificar é estar santo, não é ser o santinho do pau oco, mas estar na presença de Deus, ser de Deus, né? Santo é aquele que é de Deus. Amém? Então nós precisamos fazer isso, precisamos conhecer também, além de a nós, conhecer como age o nosso inimigo. Por quê? Ele tenta fazer parecer que você é bom. Você se acha bom? Não, eu sou bom. Eu faço tudo certo. Pago meus impostos. Você é bom? Eu espero que ninguém aqui fale para ninguém. Se você fala, não riam se você tem alguém do seu lado que diz que é bom. Porque você não é bom. E em vez de rir, você tem que chorar e pedir a Deus misericórdia por esse homem, por essa mulher que se acham bons. Porque o nosso inimigo tenta fazer parecer que nós somos bons, que nós não precisamos mudar. E como eu falei, isso é uma tônica na igreja, isso é uma estratégia. Ele é o Sun Tzu capeta. Ele tem uma estratégia, gente. Fazer tudo parecer bom. Está tudo bom, está tudo normal, todo mundo está fazendo. Amante? Todo mundo tem. Eu já ouvi isso, tá? Todo mundo tem. Gente, o
capeta ele vai tentar fazer com que você ache que é bom, que não tem nada errado na sua vida. Ah, sim, agora chegou. Ezequiel capítulo 36, versículo 31. Eu acho que é esse aqui que fala do nojo, Ezequiel 36, 31 a 32. Não foi esse que foi citado, mas é um outro de Ezequiel, mas esse também fala. Olha só. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias e terão nojo de vocês mesmos, por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. 32. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa... Aí ele fala que vai, né, fazer benefício, né, por causa de vocês. Palavra do soberano, o Senhor, final. Envergonhem-se e humilhem-se por causa de sua conduta, ó nação de Israel. Israel, povo de Deus, tá? Nós hoje somos o Israel de Deus. Então, nojo, nós precisamos ter nojo do pecado. Você tem um pecado que você não consegue vencer, pede a Deus para ter nojo dele. Você tem um parente que é viciado, pede a Deus para que ele vomite quando sentir o cheiro da droga. É isso. E aí nós vamos conseguir, agora remontando para nós de novo, né? Nós vamos conseguir ter uma conduta melhor. Nós teremos uma conduta que Deus quer. Como saber aquilo que precisamos fazer para estar preparado? Arrependimento e suplicar perdão. Após isso, fazer o quê? Nos aproximar de Deus e buscar comunhão com o Espírito Santo. O jejum, que alguns aqui estão me acompanhando, fazendo, é para isso. Para a gente buscar Deus de uma forma mais intensa e nos aproximando, o Espírito Santo vai nos ajudar a pedir com fé. Mesmo que você tenha chegado aqui sem fazer jejum, a hora é essa de pedir a comunhão com o Espírito Santo para que você entenda e possa agora, ajudado pelo Espírito Santo, pedir com fé, dentro da vontade de Deus. E assim nós vamos pedir ajuda contra os inimigos internos e externos. Por quê? Porque a maioria das coisas que a gente vai pedir aqui são inimigos externos. Mas você tem que compreender todo o processo. Todo o processo começa com arrependimento. Começa com busca de mudança, começa com busca do Espírito Santo para chegar a pedir o que nós precisamos. Então, nós vamos derrotar coisas que vêm por causa da nossa carne, por causa também do leão rugidor, né, que nos dá várias pancadas na vida. Nós temos uma pessoa que o filho está lá no meio do confronto. Caramba! Ele precisa orar para que Deus livre o filho dele, né? E precisa ter fé para isso. Eu vi uma foto do filho dele, agora há pouco, eu falei assim, brincadeira, né? Ele estava, não ri não, que senão vão identificar você. Mas ele estava atrás de uma mesa de madeira. Eu falei assim, cara, não vai servir de nada isso aqui, né? Mas ele estava, na verdade, só se escondendo, né? Que não era proteção, era esconderijo, né? Então, nós precisamos envolver o Espírito Santo na nossa luta. Em que luta? Luta do casamento. Você tem luta no casamento? Meu casamento é perfeito. Nós não brigamos nunca, né? Nunca eu e Márcia estamos com cara emburrado. Você nunca vai ver a gente cara emburrado. Você que já andou de carro comigo, você nunca viu uma DR dentro do carro. Quem já viu uma DR minha da Márcia aí? Não é possível. Só um? Ah, não é possível. Ah, mais um, mais dois, tá. Mas isso aí vocês viram, mas não era DR, era brincadeira, tá? Mas, casamento. Casamento. Você precisa passar por esse processo para pedir pelo seu casamento. Você precisa, por causa da criação dos seus filhos. Você se acha muito sábio? Qual é o melhor para o seu filho? Qual é o melhor colégio? Qual é a melhor profissão? Você vai tentar induzir a profissão do seu filho? É melhor induzir ou não induzir? Com qual idade você tem que falar o quê para ele? Sobre sexo? Qual idade? Cara, a gente não tem essas respostas. Nós não temos, precisamos do Espírito Santo nos ajudando.
nos dando sabedoria. Então, na criação dos filhos, no casamento, nos nossos empregos, nos nossos estudos, o que eu vou estudar, o que eu vou... Meu Deus do céu, a gente não tem domínio de nada, a gente é influenciado a todo tempo por todo mundo, menos pelo que deveria nos influenciar. O Paráclito, esse deveria ser a nossa referência, né? O Espírito Santo. Então, sabe, ao termos acidentes de percurso, né? Doença, furacão, terremoto, para tudo, nós precisamos do Espírito Santo, para a gente saber o que pedir, para não cair na estratégia de Satanás e ficar, Deus não gosta de mim, porque aconteceu isso, aconteceu... Isso é estratégia, mas você cai. Nós caímos, tá? Muito fácil. Não caia. Se você, por exemplo, só vai a lugares ou só vê vídeos, né, de pessoas que falam metade do Evangelho, metade da lei, metade das instruções de Jesus, ou então é da época da caixinha, agora você vai se acusar. Eu acho que não existe mais essa caixinha. Ainda existe a caixinha de promessas? Gente, eu tinha um pastor que pregava contra a caixinha de promessas. Porque na caixinha de promessas você puxa a promessa e fala, que maravilha a promessa. Não lê nem antes nem depois. Todas as promessas tinham condições. Seja fiel ao Senhor e aí Ele vai fazer isso ou aquilo. Seja, não sei o que. Aí a caixinha de promessas era só a parte boa do negócio. Eu não lembro quem era o pastor, mas eu me lembro. Talvez fosse um pastor lá da Lagoa, o pastor Flávio, não lembro se foi ele. Mas tinha um pastor que batia na caixinha de promessas e estava certo. Não, era anterior a ele, eu estava em Botafogo ainda. Então, era anterior a ele, né? E essa caixinha de promessa era meia verdade. E se você vai numa igreja que só fala que você é bom, você é príncipe e princesa, você é maravilhoso, se fala só coisas boas, só as promessas, e não as responsabilidades que nós temos como cristãos, o ID é um deles, né? As responsabilidades e obrigações, você vai estar errando. É parte de uma estratégia, é parte de uma guerra de influência, né? Você hoje vê isso muito mais fácil, né? A influência da mídia, né? Você vê isso fácil hoje. Não era tão fácil de ver. E talvez você ainda não enxergue isso espiritualmente, mas espiritualmente isso também acontece. Você é influenciado. E aí você, sabe, você é príncipe e princesa do Senhor. Aí você sente uma maravilha. Você é. Não pelos motivos que você pensa, mas você é príncipe e princesa. Mas não pelos motivos que você acha, né? E aí você se torna, sabe o quê? Meio crente. É só o crente que não sabe de nada, só sabe 50% da Bíblia, 50% das coisas, porque não presta atenção, né? Que você está sendo, na verdade, está entrando num processo de enganação. Ele chama a gente, Deus, né? Nos chama a ser príncipes e princesas, mas nós não deixamos de ser pecadores por causa disso, influências. Em Marcos, perdão, Marcos 2,15, diz assim, estou acabando, tá? Marcos 2,15 diz assim, durante uma refeição na casa de Levi, esse eu tenho aqui, por isso que eu vou ler, tá? Muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. 16. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram, detalhe, Paulo era fariseu também, só para um adendo aí para você pensar depois sobre isso. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos era o judeu atuando no sistema governamental dos romanos. Perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, 17, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. O pecador, todos são. O pecador consciente foi o que Jesus veio buscar. Então nós precisamos entender que a questão é, eu quero mudar. O que Jesus quer? Pecadores arrependidos. O Espírito Santo age na vida de
pecador. Não, eu estou em jejum ainda, eu só vou depois. Não bota isso aqui, vai ser uma tentação. Tu quer me tentar, cara? Leva esse troço daqui. Eu vou esquecer, só por causa disso. Eu não vou ser tentado, eu vou esquecer e vou tomar. Eu estou em jejum, por isso está seca a garganta. E eu me perdi. Sim, Jesus, ele quer os pecadores arrependidos. Entenderam? Ele quer os pecadores arrependidos. Amém? É isso que ele quer. E aí, Eclesiastes 7:20. Ó, isso, por que eu estou botando isso? Pastor, você quer que eu saia daqui de cabisbaixo? Não. Eu quero que você saia consciente. Eu quero que você saia mais forte. Porque se você souber que você é fraco, aí é que você vai ser forte no Senhor, disse Paulo, com outras palavras. Então, você precisa saber que você é pecador, não fica negando, não, eu não sou pecador. Eu tenho um pastor amigo meu, né, que não gostava muito da ideia de nós somos pecadores. Ele ouviu uma pregação de prosperidade, não, eu não sou pecador, não, eu estou pecador, não tem diferença nenhuma, né? Mas, aí, olha o que Paulo fala, não, desculpa, Paulo não, estamos em Eclesiastes 7, né? Diz assim, ó, todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e que nunca peque. 1 Timóteo 1:15 e 16. 1 Timóteo 1:15 e 16 diz assim, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, Paulo escrevendo para Timóteo, eu sou o maior. Aí alguém diz assim, não, peraí, ele foi, agora ele não é mais. Aí ele acrescenta, versículo 16, mas por isso mesmo alcancei misericórdia. Ó, então ele já alcançou, está dizendo que já alcançou misericórdia. Para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Nós temos que ser, né, conscientes. Dentro dos 50%, metade da consciência é você saber os seus erros. Metade da consciência é você matar o seu orgulho e pedir perdão para sua esposa. Perdão, Márcia. Dá um sorriso. Obrigado. Sorriso xoxo, aberto, mas tudo bem. Ela detesta quando eu faço isso. Mas é pedir perdão para o seu filho. Ih, caramba, piorou. Perdão para o filho. Perdão para o irmão que não vê há muito tempo. Perdão para o chefe. Cara, mas esse chefe é um diabo. Mas você comete erros também. Então, se nós formos conscientes, começando pelo pecado, você estará preparado para descobrir que tem sim uma natureza pecadora, egoísta, porém, o nosso Deus, ele vai nos olhar. E um exemplo que Jesus deu, está aqui em Lucas 18:10, eu vou ler aqui, vou ler rápido, tá? 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, o outro publicano. Então lembra, né? Publicano era o judeu que os outros judeus não rejeitavam ele porque ele estava atuando, cobrando impostos, etc. E tal. Ajudava a governar aos romanos. 11. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana. Ih, hoje é dia do jejum. Jejuo 2 vezes por semana. E dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ih, eu sou dizimista. Mas o publicano, versículo 13, ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Conclusão de Jesus, versículo 14, eu digo que este homem, o segundo publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta
será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quem está preparado aqui agora para descobrir mais um pouquinho da sua natureza ruim, perguntando ao Espírito Santo? Não é perguntando para mim, não, é para o Espírito Santo. Quem está preparado para pedir perdão por aquilo que o Espírito Santo mostrar? E aí, após isso, pedir perdão, né? E seguir firme e em frente, resolvendo não pecar mais. Resolvendo não pecar mais. Se esforçando para não pecar mais. Com isso, né, se santificando. Quem está preparado para descobrir a sua natureza ruim também, né? Quem não está preparado para isso, para descobrir essa natureza ruim, também não vai conseguir perceber que Jesus perdoou, porque ele não vai ter esse perdão. Então, a pessoa precisa saber que é ruim, pedir perdão para ser perdoado. Senão ele não vai pedir perdão, não será perdoado. E não vai conseguir receber o amor de Jesus. E não percebendo isso, e não recebendo o amor de Jesus, não vai conseguir chegar com humildade. E por meio do Espírito Santo, que é o que a gente vai buscar agora, e por meio do Espírito Santo, chegar aos pés do Senhor e pedir a Ele aquilo que nós precisamos. O Espírito Santo foi enviado por Jesus e a gente às vezes não deixa que Ele nos conduza. Romanos, capítulo 8, 26 e 27 diz assim, da mesma forma o Espírito nos ajuda. Preste atenção nisso. Quem é que vai nos ajudar a pedir perdão? Porque quem vai nos mostrar o que pedir perdão, que vai nos ajudar a pedir perdão com sinceridade, quem vai nos ajudar a vencer nossas batalhas? Aquele Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza. Que fraqueza? Todas elas. De fé, de não conseguir vencer o pecado, de não conseguir nem pedir porque se sente mal, porque está fazendo alguma coisa errada. Então, nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, o Paráclito é o nome, né, em grego para isso, né? Na nossa Bíblia está normalmente Consolador. O Paráclito, né, ele conduz o nosso coração à verdade. Somos pecadores. E aí, nós conhecemos e queremos amar essa verdade. E o Paráclito é a luz de Deus que vem em nosso socorro. Ele nos mostra, ele mostra tudo que está escondido, né? E a gente pede perdão. E aí, você realmente se torna príncipe e princesa do Senhor. Você achou um dia que eu ia chamar você de príncipe e princesa do Senhor? Você que já ouviu várias pregações. Mas você se torna por adoção. E não porque você é maravilhoso, mas por adoção do Senhor. Aí você é príncipe e princesa. Não porque é maravilhoso, mas porque é adotado pelo rei. E filho de rei é príncipe. Todas as possibilidades estão ao nosso alcance, por herança, né, de Jesus Cristo. E aí nós precisamos ser bem-sucedidos por causa disso. Efésios 1, 4 e 5, diz assim, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Amém. Você vai ser salvo, para isso precisa ser preparado para ser salvo. Você vai deixar suas ansiedades, para isso você precisa se preparar. Para deixar as suas perdas, as infelicidades do seu pai com você, né? Eu tenho uma infelicidade, eu não fui perdoado ainda, então eu não sei se eu fui perdoado ou não. Eu levei o meu filho na Disney,
E ele tinha alguns medos. E como eu nunca tive medo de coisa nenhuma, quase nada, né? Aí eu dei uma forçada de barra e levei ele num brinquedo que existia na época, que eu acho que não existe mais, Alien. E nesse brinquedo Alien havia uma simulação de um ser pesado pisando atrás das cadeiras, era um círculo, e saía um bafo, né, um cheiro. E puxa vida, foi horrível para o meu filho. Para mim foi ótimo, eu estava rindo. Mas seu pai talvez tenha feito uma besteira dessa com você. E você precisa perdoar. Precisa se livrar. Talvez você nem saiba que isso está lá no íntimo. Pede ao Espírito Santo para ajudar. Márcio, depois você liga para o Ricardo, pergunta se ele ainda tem isso para me perdoar. Então, ansiedade, perdas, injustiças. A gente ainda vai passar por coisa pior. Se nós estivermos aqui, o anticristo virá e o que o mundo está fazendo hoje vai ser muito pior. Então a gente tem que estar preparado para essa luta espiritual. O Espírito Santo é mais sábio, entende mais de guerra do que Sun Tzu. Eu comecei com ele, estou terminando com ele. O Espírito Santo é muito mais sábio do que Sun Tzu. Conta com ele. Humilhe-se e peça o que você precisa. Amém? Eu vou ler só mais 2 versículos. Lucas 18, 14. Pode subir o pessoal do louvor. Lucas 18, 14. Lucas 18, 14 diz assim: eu digo, este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Peça perdão agora. Seja justificado e você vai poder, o próprio Espírito te dizer como você vai pedir aquilo que você precisa. Amém? Então, era só até esse pedaço. 1 Pedro 5, de 5 a 7, para terminar. 1 Pedro 5, 5 a 7. Pode fazer blém aí para... 1 Pedro 5, 5, diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos seus pastores. Não. Sujeitem-se aos mais velhos. Estou incluído. Aos mais velhos. Sejam todos humildes. Jovem humilde é difícil, mas vamos lá, jovem. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém. Hoje é o dia para você pedir ao Senhor uma mudança, se arrepender, e depois ter a ousadia de pedir aquilo que você precisa, lançar sobre Ele a sua ansiedade. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus. Pode ficar de pé. Vamos louvar ao nosso Deus. Depois a gente vai começar a orar pelos nossos pedidos. Eu navegarei. Aleluia. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Clama ao Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes,
que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. ó Senhor, ó Pai, nos perdoa, Pai, para que possamos nos aproximar de Ti, termos mais comunhão com o Espírito Santo, Senhor. Pedir e pedir debaixo da vontade Tua, Senhor. Pedir e receber, Pai. Ó Pai amado, nós temos, Senhor, nossas ansiedades. Queremos lançar, mas primeiro, nós queremos Te pedir perdão por sermos infiéis, Senhor. Peça a você perdão para que você possa estar preparado, como nós fazemos na ceia, para que você possa estar preparado agora não para ceiar, mas para estar na presença do Onipotente, daquele que pode tudo. Ó Senhor, Espírito Santo de Deus, venha sobre cada um, mostra, Senhor, revela o que precisa ser deixado para trás, Senhor. As falsas doutrinas, Senhor, os falsos pensamentos, Senhor. Críticas, Senhor. Por nós não termos perdoado alguém, Senhor, nós talvez estejamos tendo, Pai, algumas coisas na nossa vida, na nossa família, em consequência disso, Pai. Nos ajuda, Senhor, a proteger a nossa família, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos lançarmos, Senhor, aos Teus pés. Ó Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Espírito, a nos lançarmos aos pés do Senhor e a lançarmos as nossas ansiedades, Senhor. Como símbolo de poder que é a coroa, Senhor. Nós não temos coroa, mas que o símbolo do poder da nossa vida, das nossas decisões, sejam lançados diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos conduz aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é a vontade de Deus. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos, Pai. Amém, Pai. Amém. Fique ainda de olhos fechados. Nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Eu combinei com o Mateus, ele vai cantar um louvor ao nosso Deus. Aí eu vou chamar você. O primeiro vai ser por cura. E aí eu vou chamar você a vir à frente. E eu vou pedir a minha esposa para orar, porque eu tenho também um pedido de cura. Amém? Vamos louvar o Senhor.
preciso de mais um microfone aqui, por favor. Mais uma vez, eles vão trazer um microfone para mim. Tiago, eu preciso de microfone. Curando todo meu ser. Márcia. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para nós. Creio que tu és a vida. Creio que Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Deixa eu fazer um teste no visual aqui. Vê onde é que eu sumo aqui. Já sumi? Não, eu quero sumir a cabeça. Já sumiu? Não? Aqui? Tá. Eu não quero desligar a live agora. Quem precisa de oração, eu não quero expor você também na live. Então, quem precisa de cura, vem para cá que a Márcia vai orar. Vem para esse lado de cá. Aqui essa fileira já some da live. Está sumindo nela. Então daqui para lá você pode vir, vem à frente. Que aí você não fica exposto. Amém. Vocês entenderam que o Espírito Santo é o nosso paráclito. Doença física, emocional, Ele faz por nós. Ele quer fazer por nós. Então você simplesmente se derrama e Ele vai fazer. Amém? Então vou pedir para a Márcia, eu vou estar aqui incluído. Alô. Oh Senhor, Tu és um Deus bom. Oh Senhor, reconhecemos a Tua autoridade sobre as nossas vidas. Reconhecemos que Tu és poderoso. Reconhecemos, Senhor, que Tu tudo sabes, Senhor. Tu conhece as nossas vidas, Senhor, e de cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Tu conheces, Senhor, a limitação. Tu conheces a fé. Ó Espírito Santo, vem agora capacitar com fé, Senhor, para que possam crer, Senhor, na cura. Ó Deus, Tu tudo podes, Senhor. A Tua palavra fala para procurarmos a Ti, Senhor. Tu queres, Senhor, oh Pai, a nossa cura. Tu enviaste o Senhor Jesus e lá na autoridade Ele levou as nossas enfermidades. Oh Pai, ajuda, Senhor, na nossa falta de fé. Ajuda, Senhor, quando às vezes, Senhor, oh Pai, até mesmo, Senhor, porque achamos que não merecemos, Senhor, não acreditamos que Tu podes fazer. Oh Senhor, vem agora, Senhor, tratar da nossa mente, Senhor, vem tratar da nossa alma, Senhor, e vem trazer cura ao nosso corpo, Amém, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, não há limite para o Teu poder, Senhor. Amém, pode ser, Senhor, um câncer, Senhor, pode ser uma gripe, Senhor, pode ser uma doença no fundo da alma, Senhor, pode ser algo que eu nem sei, mas o Teu Espírito Santo sabe. Amém. Oh Pai, mas queremos unir a nossa fé. Amém. Nessa hora, Senhor, eu quero declarar pela autoridade do nome de Jesus, que nós possamos ser curados.
Oh, Pai, que seja, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, que seja para testemunho, Senhor, para alcançar outras vidas, Senhor. Oh, Pai, que possamos testemunhar de cura, de um Deus bom, de um Deus misericordioso e poderoso. E é por isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou pedir, se você ainda tem, por esse motivo, deixa eu ver a sequência que eu combinei com Mateus. Mateus, me ajuda, Mateus. Ele saiu rapidinho. Eu vou pedir, ele vai se adaptar depois então. Vamos pedir por finanças. Quem tem problemas de finanças. Ah, lembrei aqui, está aqui. Não, perdão. Relacionamentos. Problema de relacionamento, seja aonde for. Se você tiver, fique aqui. Eu vou pedir. Ercília, vem cá orar por isso, por favor. Problema de relacionamentos. Família, chefes. Depois a gente vai louvar em relação a isso. Pode orar. Amém, Senhor. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor. Colocamos aqui, Senhor, em Tuas mãos, Senhor, todo problema de relacionamento. Seja ele, Senhor, marido, mulher. Opa. Seja ele, Senhor, pais e filhos, Senhor, ou filhos com pais, Pai. Sejam eles, Senhor, relacionados ao trabalho, Senhor. Senhor, sejam eles relacionados com a igreja, Pai. Oh, Deus, colocamos, Senhor, em Tuas mãos e pedimos socorro, Senhor. Amém, Pai. Que Seu Espírito Santo derrame, Senhor, Seu bálsamo sagrado sobre nós, Pai. Que possamos, Senhor, termos consciência, Senhor, quando inflamamos, Senhor, em uma briga, Pai. Nos cure, Senhor, nos cuide, Senhor. Amém. Cuide, Senhor, com carinho, Senhor, do relacionamento hoje, Senhor. Amém. Que nós temos, Senhor, com nossos filhos, Senhor. Amém, Pai. Cuide, Senhor, dos relacionamentos que os nossos filhos têm com o mundo, Pai. Amém, Pai. Pedimos socorro, Senhor. Amém. Te agradecemos, Senhor, porque temos um local, Senhor, temos uma igreja, Senhor, Amém, temos Pai. irmãos, Senhor, Amém, que Pai. estão no mesmo propósito. Amém, Eu oro, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir agora que você que tem, agora sim, finanças, vamos cantar um louvor, você vem vindo para cá, o que você selecionou para finanças, não, passa por cima daquele que você teve que se ausentar. Finanças, vamos acompanhar aqui, depois a gente vai orar por isso, tá? Eu pedi ao Mateus para selecionar algumas músicas sobre alguns temas. Verdadeiro adorador, a minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A resposta que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Cante sobre a fidelidade dele.
és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, Rose. fiel a mim. Amém. Deus é fiel, Ele sabe as suas necessidades. Antes que você ore, Ele já sabe. Amém? Vou pedir para a Rose orar por esse motivo, para que Deus nos dê aquilo que nós precisamos, aquilo que nós, até mesmo aquilo que nós queremos e que seja da vontade dEle. Senhor, te adoramos neste lugar, Espírito Santo de Deus. Amém, Pai. Venha sobre nós, Senhor, venha sobre o teu povo, Senhor, aquele que te adora, que busca o teu nome e procura fazer a tua vontade, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que mesmo nós sendo infiéis, Senhor, o Senhor permanece fiel, Deus. Amém. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá condição financeira, Pai, de buscar a tua face, de permanecer sempre nos teus caminhos, Senhor. Agora venha, Pai, sobre aquele, Pai, que precisa de uma bênção toda especial, Senhor, na sua casa. Que haja provisão, Senhor, porque Amém. o Senhor, Tu és o Deus provedor, Amém, o Deus que Pai. pode tudo, Senhor, e que Amém. possamos apenas ser fiel a Ti, Pai. Queremos Amém. ser fiel em Te adorar, ser fiel no dízimo, Senhor, assim como o Senhor fala, Pai, que se formos fiéis, Senhor, o Senhor derramará bênção sobre as Amém, nossas vidas, Pai. Senhor. Ô, Senhor. E nós cremos na Tua palavra, Amém, Senhor, Senhor. porque a Tua palavra é fiel, os Teus mandamentos, eles não falham, Senhor. Por Amém. isso, Senhor, eu peço uma bênção especial, Pai, para Amém, cada Pai. vida aqui, para Amém. cada lar, Senhor, que haja provisão em suas finanças, Senhor, Amém, e o que Pai. o Senhor se mostre fiel, Senhor, a cada um aqui, Pai. Muito Amém, obrigada, Pai. Senhor, por tudo, Senhor. É o que eu te agradeço. Em nome, Em de, nome Jesus. de Jesus. Amém. Amém. Cadê a Andréia? Está aí? Cadê o Cláudio? Está aqui. Cadê a Andréia? Está atrás de você? Ah, vem cá, Andréia. O último motivo que eu selecionei aqui é para nós evangelizarmos, tá? E principalmente os nossos filhos, tá? Então, sem chorar. Se chorar, você morde a língua, tá bom? Morde na lateral da língua, tá bom? Eu quero que você ore por isso. Não vai conseguir? Então, tá bom. Márcia, vem cá. Ora pelos nossos filhos, para nós evangelizarmos a quem está próximo, nossa família, mas principalmente os nossos filhos, a nossa herança, né, que Deus nos dá. Amém? Senhor Deus, meu Pai, quero te agradecer, Senhor, por cada um de nós que estamos aqui, Opa. sendo ministrados pela sua palavra, recebendo do Espírito Santo, Senhor, a palavra, Senhor, que toca os nossos corações. Obrigado, Pai. Senhor, pelas nossas famílias, Senhor. Obrigado, Senhor, Amém, pelos Pai. nossos filhos, herança Amém, que o Senhor nos Senhor. deu. Pai, eu te peço em nome de Jesus que caia por terra, Senhor, toda a seta de Satanás, contra a seta do inimigo, contra Amém, os nossos Pai. filhos, Senhor. Que eles não sejam Amém, presos, Senhor. Senhor, na mão daquele que Ô, não Senhor. nos ama, daquele que não nos quer bem. Amém, Senhor amado, Pai. que eles possam lembrar de cada palavra ministrada desde o berço, Amém, Senhor. Pai. Desde o berçário, Senhor. Amém, Que Senhor. Deus, quando eles estiverem em momentos Ô, de Senhor. dificuldade, quando eles estiverem diante do inimigo, Amém, Senhor, Senhor. que eles se lembrem do Teu amor, Senhor. Amém, Que eles Senhor. sintam o cheiro do Espírito Santo, porque Amém, nós Senhor. temos esse cheiro no nosso coração. Amém, Pai. Pai, protege o Senhor de todo mal, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que eles não caiam, Senhor, de forma, Pai, que eles tenham dificuldade de levantar
Amém, jantar, Pai. mas que eles possam, Senhor, ser testemunhos da Tua glória. Senhor, ser testemunho, Senhor, neste mundo, Senhor, da Tua palavra. Amém, a palavra Pai. de fé, a palavra de esperança, a palavra de vida, Pai. Amém. E que também sejam eles, Senhor, para testemunho deste mundo, Senhor. Amém, Usados, Pai, em nome de Jesus, para converter a muitos, Pai. Usa os nossos jovens, Senhor, Amém, eu te peço em nome de Jesus e te agradeço por cada um deles dentro desse ministério. Te Amém. louvo, Senhor, e te agradeço na certeza, Senhor, de que essa oração está de acordo com a Tua vontade. Amém, Seja Pai. feita, Senhor, a Tua Amém, vontade Pai. na vida de cada um dos nossos Amém. filhos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu vou orar ainda. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, agora a Márcia representando mães e pais. Ô Senhor, atinge nossos filhos, Senhor. Nós temos, Senhor, ó Pai amado, pais têm, Senhor, até que eles se casem, Senhor. Senhor, uma responsabilidade, uma autoridade espiritual sobre essas vidas, Senhor. Que nós possamos entender isso, usar isso, Senhor. Chorarmos aos Teus pés, Pai. E que os nossos filhos voltem aos Teus caminhos, Senhor. Que nossos filhos se firmem em Teus caminhos, Senhor. Eu peço pelos nossos netos, Senhor. A minha neta, Senhor, desde já, Pai. Ela só tem 2 anos, Senhor, mas que ela nunca se desvie, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, que a nossa herança seja eterna, até que o Senhor volte, Pai. Nossos filhos, nossos netos, ó Pai, te peço também pelos aqueles que estão próximos a nós, Senhor. Que eles sejam atingidos pelo nosso testemunho, Pai. Nossos vizinhos, Senhor, nossos chefes, nossos companheiros de trabalho, Senhor, nossos companheiros de escola, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos brilhar, Senhor, neste mundo de trevas, Senhor. Que nós possamos, Senhor, vencer por Ti essas batalhas, Pai. Que nós possamos, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, sermos conduzidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor, e com a força do Teu poder e não o nosso, fazermos aquilo que nós precisamos, Senhor, de todas as áreas, Senhor, em todas as áreas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós te entregamos agora esse jejum, Pai, nós vamos agora, Senhor, ter comunhão, Pai, que nós possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, firmes, fortes, revigorados, Senhor, em nome de Jesus pedimos isso, amém. Deus é bom. Que Deus abençoe todos na live também, rica e abundantemente. Amém.